Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que momento alegre, que momento precioso para nós, né, irmãos? Receber os nossos irmãos em comunhão, para que eles possam se alegrar conosco todos os dias e que eles tenham força para permanecer constantes nessa busca, nessa caminhada de fé, nessa jornada de fé, e que o inimigo não venha os atrapalhar em nenhum momento. Eu quero meditar uma palavra com você, meu querido e minha querida, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, e os versículos são o 5º a seguir. Nós estamos celebrando aqui, irmãos, algo maravilhoso, que foi a morte de Cristo para nos redimir de todo o pecado. E eu quero muito hoje lhe passar algumas lições especiais, alguns princípios básicos de fé, que vão fazer-nos chegar mais rápido aos nossos propósitos. Porque, irmão, Deus tem um propósito aqui na terra para cada um de nós. O propósito maior para nós é adorar e reconhecê-lo como o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Esse é o propósito que todo homem e toda mulher que pisou, vai pisar e está pisando nessa terra deve ter. Agora, existem propósitos que são específicos para algumas pessoas. E aqui nós vamos estudar, vamos ver e usar como exemplo a vida de um deles, que se chama Saul. E eu quero depois desmistificar algumas coisas a respeito desse homem, né? Diz assim a palavra de Deus: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Deus abençoe e podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, neste trecho e a seguir, no decorrer desse trecho, nós vamos ver a unção de um homem chamado Saul, a rei de Israel, a rei de uma nação. E ele será o primeiro rei da nação de Israel, como muitos de vocês conhecem. Só que, para chegar até lá, uma série de coisas aconteceram. E muito interessantes são essas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, aplicá-la a nós e tentarmos aprender um pouquinho com essa história. Mas eu preciso te falar, porque Saul, ele é visto em todos os meios onde nós estamos, como um exemplo negativo para nós. Saul é aquele homem que, por desviar-se dos caminhos do Senhor, um espírito maligno toma conta dele e faz ele ter atitudes violentas contra, vamos colocar entre aspas, o seu arquirrival Davi. Mas Saul nem sempre foi assim. O que vai acontecer é que Saul, no decorrer da sua vida, depois de ser ungido rei, vai se desviar dos caminhos do Senhor. Mas em muitos momentos da sua vida, ele foi crente. Ele fez o que era certo. Tanto que a escolha de Saul como rei não é feita, como nós sempre conjecturamos, pelos homens, pela nação. A escolha de Saul como rei de Israel é feita pelo próprio Deus. E nós vamos ver aqui, nesse capítulo 9 de 1 Samuel, você vai ver todo o relato. Deus é quem escolhe Saul como primeiro rei de Israel, alertando o povo de que o que eles pediam, e o povo estava pedindo que eles queriam um rei,
era algo que não era do agrado do Senhor. Até esse momento, a nação de Israel, ela era dirigida, ou ela era liderada, por aqueles a quem o Senhor escolhia, e esses homens recebiam o nome, homens e mulheres, recebiam o nome de juízes. E eles eram responsáveis por julgar as causas do povo. Mas a partir daquele momento, Samuel sendo o último dos juízes, o povo vai chegar para ele e falar assim: nós queremos um rei como todas as outras nações ao nosso redor têm. Nós precisamos de alguém que nos governe. Samuel fica entristecido porque ele está vendo que o povo está negando a liderança dele. E vai perguntar a Deus, vai conversar com Deus, vai falar com Deus, e Deus vai falar: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas é a minha liderança que eles estão rejeitando. Porque quando você governa, não é você que simplesmente governa, mas é o meu Espírito que habita em você que governa por meio da sua vida. Então nós vamos ver isso acontecendo, a transição de um governo teocêntrico ou teocrático para uma monarquia. Isso vai acontecer com o primeiro rei de Israel sendo Saul. Preste atenção em quem é Saul. Saul vai aparecer na história, nós vemos ele, o primeiro relato da sua existência, ele está procurando alguma coisa. O que ele está procurando? Ele está procurando algumas jumentas. A gente não sabe ao certo quantas, mas são mais de uma, né? Porque são jumentas que a Bíblia fala. E ele está procurando essas jumentas que pertenciam ou pertencem ao seu pai e se perderam do resto da criação que o seu pai tinha. E olha que interessante, Saul, ele vai percorrer uma distância muito grande para conseguir recuperar as jumentas do seu pai. Então, uma coisa que nós temos que admitir é que nesse momento, Saul é uma pessoa que obedece e honra muito a liderança que está sobre ele, nesse caso, seu pai. Tanto que você vai ver aqui no texto, você pode ler depois, ele vai andar por diversas cidades, procurando essas jumentas, e ele não encontrando, ocorre o diálogo onde nós estamos lendo aqui. Ele vai virar para um moço que estava junto com ele, um acompanhante, um companheiro dele, e vai falar assim: vamos voltar para casa, porque o nosso pai, o meu pai, já vai começar a se preocupar conosco. Agora, em vez de ele se preocupar com as jumentas apenas, vai ter a jumenta e a gente para se preocupar. E a primeira lição que eu aprendo com Saul, neste momento, é que, e eu preciso dar um contexto sobre isso para você, irmão, jumento só era importante para a nação de Israel, você sabia disso? Estava lendo um historiador falando, e ele dizia que para as outras nações circunvizinhas da nação de Israel, não era um animal muito estimado, não. Para Israel era um animal muito precioso, por assim dizer. Mas as outras nações preferiam cavalos, camelos, mulas e outros animais afins que eram mais valiosos do que o jumento. Para as outras nações, a jumenta se assemelhava muito a um escravo, porque era só para carregar peso. Era o que nós conhecemos hoje, né? Como burro de carga. Só servia para serviço pesado e era um animal muito desprezado por outras nações. Pela nação de Israel, não. Tanto que na Bíblia nós vamos ver que a riqueza de muitos homens foram mensuradas pelo número de jumentos que eles tinham. Mas o que me chama a atenção e que eu quero aplicar hoje para nós, é que Saul, mesmo sabendo que o seu pai tinha perdido algumas jumentas, ele não as desprezou, não importa o trabalho que ela iria dar para serem reencontradas. Irmãos, não é do caráter do nosso Deus, e também não pode ser do nosso, desprezar nenhuma pessoa ou ninguém. Eu não estou comparando pessoas a jumento, irmão. Não me leve a mal. Eu estou dizendo que Saul vai ao encalço dessas jumentas e não as despreza, não importa o valor que elas representem. Porque para ele tem valor, para ele há alguma coisa de bom que pode ser aproveitado. E essa é uma das lições que nós aprendemos com Saul convertido ainda, né?
Porque, irmão, hoje nós vivemos um momento tão difícil que nós desprezamos as pessoas por pensarem diferente da gente. Não é verdade? Hoje nós desprezamos aqueles que, olha uma coisa bem interessante. Eu estava anotando isso. Nessa semana foi promulgado o decreto que nos isenta da obrigação de usar a máscara, né? E aqui tem muitos irmãos que não estão usando máscara e tem muitos que estão. E você acredita que simplesmente o fato de alguém querer usar ou não usar a máscara já está gerando divergência de pensamento e até pessoas estão sendo desprezadas por causa disso? Por esse simples motivo. Por quê? Porque uns vão falar assim, não, mas eu preciso cuidar da minha saúde, nós precisamos ainda porque a pandemia está aí, e outros vão virar para outros assim, não, você é bobo, você já está usando há tanto tempo, finalmente a gente conseguiu se livrar disso e agora você vai usar. Irmão, são divergências de pensamentos que não vão mudar em nada a nossa vida e faz com que nós venhamos a desprezar o nosso irmão ou qualquer outra pessoa. Então aprenda com Saul hoje, não despreze ninguém, não despreze aquele que amanhã pode te ajudar em alguma coisa. Mas vamos para adiante. Uma outra lição importante que nós aprendemos é que nada nessa vida acontece senão para contribuir para um bem maior para nós. Como, irmão? Como você vai dizer isso? Preste atenção na narrativa que o texto está trazendo. A palavra está dizendo que o pai de Saul perdeu as jumentas, certo? Ok? Perder alguma coisa é bom ou é ruim? É ruim, não é? Se você perder 100 hoje, eu garanto que você vai ficar muito triste. Se eu perder 10, eu já fico triste. Quem dirá 100, né? E Saul, ele está ao encalço das jumentas, e você veja bem, ele não encontra essa jumenta. Ele anda e não encontra. Eu acredito que o coração dele se entristece. Ele fica falando assim, o que eu vou fazer agora? Eu não consegui achar. Só que mal Saul sabia que a perda daquelas jumentas iria culminar em um propósito muito maior para a vida dele, que seria ele ser encontrado por Samuel para ser ungido rei. Então, irmão, muitas vezes, coisas ruins, aparentemente, que acontecem conosco, não são para o mal que nós pensamos ser, são para confluir com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É para que Deus realize o propósito dele em nós. Quantas pessoas se perderam com a pandemia? Mas eu garanto para você que, enquanto aquela pessoa querida sua estava lá, entubada ou passando por aflições, você estava com os seus joelhos dobrados e obteve uma comunhão, que se não fosse por esse momento, você não obteria com Deus. Ou até mesmo famílias que estavam em atrito, com uma doença tão grave, uma epidemia tão grave como essa que nós enfrentamos, vieram a se voltar uns para os outros e fazer as pazes novamente. Eu quero te dizer uma coisa, nada daquilo que você está enfrentando, que parece ser tão ruim, não pode ser para o seu mal. Simplesmente creia na palavra de Deus, que nos diz que todas, não são algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Saul perde as jumentas do seu pai, e ele vai procurar e não as encontra. E agora preste atenção em um outro exemplo, outra aplicação. Saul estava desistindo, ele estava voltando para sua casa, certo? Mas olha a importância, irmão, de você sempre ter uma boa companhia ao seu lado. Ele estava com o moço vai falar o que para ele? Saul, não vamos embora. Vamos procurar, vamos trazer para a nossa linguagem agora, vamos procurar a igreja, vamos conversar com o pastor, e vamos pedir a oração para ver se a gente encontra essas jumentas. Parafraseando o que o moço disse, é isso. E aqui eu vejo a importância de nós sermos cercados de pessoas que nos levam, nos aproximam de Deus. Preste atenção, esse moço, em algum dia da sua vida, ele pode ou ter se encontrado com o próprio Samuel, ou simplesmente ouvido uma pregação, um testemunho de alguém,
sobre a vida de Samuel e ele creu que Samuel era um homem de Deus. Agora, se ele fosse um homem diferente, um incrédulo, uma pessoa, quem sabe até, vamos voltar ao linguajar antigo, né? Uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor. Talvez esse moço não teria dado esse conselho precioso para Saul. Teria falado, não, Saul, vamos mesmo, que nós, como Saul mesmo já disse, né? Nós não temos mais comida, já acabaram nossas comidas, e nós precisamos voltar porque o negócio está ficando feio para nós. Vamos voltar para casa. Mas aquele moço que conhecia um Deus poderoso e que opera no meio da humanidade falou, eu sei que se Deus falar para nós, nós encontraremos a resposta para o nosso dilema. E aquele moço vai conversar com Saul. E Saul vai fazer uma pergunta àquele moço. Fala, olha, não é do nosso costume. Isso é um costume oriental, dos povos do Oriente, de sempre que se apresentar a uma pessoa que é importante, lhe presentear com alguma coisa. E Saul vai questionar, mas olha, não dá para a gente ir encontrar com Samuel, porque nós não temos nada, nós não temos pão, não temos nada. Você tem alguma coisa aí? E aquele moço, que era simplesmente talvez um empregado de Saul, vai falar assim, para você poder chegar no homem de Deus, eu dou aquilo que eu tenho para você se aproximar dele. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho 1/4 de um ciclo de prata, e nós vamos lá, porque você precisa conversar com esse homem, Saul. Esse homem vai dar direção para a gente, Saul, não deixe de ir conversar com ele. Irmãos, olha a importância que tem de uma boa companhia a nós. As suas companhias têm te aproximado ou te afastado de Deus? Tomara que seja como esse moço. Mas para concluir essa mensagem, olha que interessante que vai acontecer. Eles chegam à cidade onde Samuel está. E eles vão perguntar às pessoas daquele lugar, aonde está Samuel? E um grupo de pessoas vai falar assim para eles, Samuel, é melhor vocês andarem rápido, procurar ele, porque ele veio aqui na cidade só para oferecer uma oferta ao Senhor. Ele veio à cidade só para oferecer uma oferta ao Senhor. Depois de oferecida a oferta, ele vai embora. E talvez vocês não encontrem mais ele aqui. Então vá depressa. E para encerrar essa mensagem, eu quero que você preste bem atenção. E ligue os pontos. O que vai fazer com que Saul vá procurar Samuel é uma oferta, não é verdade? Se ele não tivesse oferta, ele não iria. O que vai fazer Samuel estar na cidade onde ele está é uma oferta. Irmãos, isso é para que você saiba a importância que tem uma oferta na minha e na sua vida. Neste caso que nós estamos lendo, trata-se de dinheiro, certo? A oferta que Saul vai dar, o presente que Saul vai dar a Samuel é dinheiro. A oferta que Samuel vai oferecer a Deus é um bezerro, é uma ovelha, é um cabrito, é alguma coisa assim, é um animal que ele vai sacrificar em oferta a Deus. E essa oferta, essas duas ofertas, vão fazer com que Saul e Samuel cruzem os seus caminhos. Quando Samuel vê Saul, o Espírito Santo fala com Samuel, falando assim, aquele é o moço que eu te falei que será rei de Israel. Pode ungir ele, que ele será rei. Eu o escolhi como rei. Se não fosse a oferta que Samuel foi oferecer, ele não encontraria Saul.
E se Saul não tivesse a oferta daquele moço, ele não encontraria Samuel. Saul jamais seria ungido rei. E Samuel jamais poderia cumprir o propósito de Deus, que era ungir um rei para a nação de Israel. Há importância ou não na oferta? E eu quero que você entenda agora, que essa oferta, hoje aqui, ela pode ser dinheiro sim, mas ela também pode ser diversas outras coisas. Paulo vai dizer para nós, lá em Timóteo e em Filipenses, ele vai dizer que no seu leito de morte, ele está sendo oferecido como uma oferta de libação. O que é isso, pastor? Paulo está falando que ele estava dando a sua vida em oferta a Deus. Consegue entender? Irmãos, hoje você que está aqui, irmão, irmã, você que veio aqui nessa noite, o Senhor quer lhe trazer a atenção da importância que tem de você ofertar. Ofertar dinheiro, pastor, eu já oferto. Eu já ajudo em missões, eu já oferto nos cultos, eu sou dizimista fiel, glória a Deus pela sua vida, mas há aqui entre nós, pessoas que foram levantadas nessa terra para serem ofertadas para Deus. Não foi para dar o seu dinheiro que Deus te levantou, irmão. Foi para que você fosse um vaso usado por Deus aqui na terra. E você tem deixado de viver o seu propósito. A oferta que Saul entregou para Samuel fez com que ele fosse feito rei da nação. E a oferta que Deus está te pedindo vai te fazer viver o seu propósito. Propósito esse que você nem imagina ser possível de ser realizado. Porque até aqui, irmão, Saul era uma pessoa humilde. Porque quando Samuel vai conclamar a nação para eleger o rei, para ungir o rei, sabe aonde Saul está? Saul está escondido. Porque ele sente incapacidade, medo de governar o povo. Então ele vai se esconder. Mas ninguém se esconde de Deus. Tanto que Ele te encontrou aqui nessa noite e Ele está falando para você. É dia, é tempo de você começar a entregar aquilo que foi lhe dado. Eu quero pedir para você colocar-se em pé. E eu já quero orar por você. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que Deus exigiu de você algum dia como oferta. Talvez Deus levantou alguém um dia e falou assim, olha, você vai ser isso. E até te deu essa confiança, te colocou em alguma coisa para você fazer. Ele viu o seu talento e você estava trabalhando para Jesus, estava fazendo alguma coisa. Mas você se achou incapaz ou o desânimo bateu e você parou. Eu quero te dizer, hoje é noite, de você voltar e ofertar ao Senhor a sua vida novamente. Deus tem coisas muito maiores para você, irmão. A gente é limitado a pensar que a gente vai viver só o basicão da vida. Saul foi até Samuel só para encontrar as jumentas. E quando ele encontrou Samuel, ele foi ungido rei da nação inteira. Então ele podia ter quantas jumentas ele quisesse. É o que Deus quer fazer com você. Ele te deu as condições nas suas mãos para você ofertar dinheiro, irmão, a sua vida. Mas o mais importante é que hoje é a sua vida. E você parou, você falou assim, não, tá bom que eu fiz, a oferta que eu dei está boa. E eu vou te dizer uma coisa, não está boa, ainda tem mais para oferecer. Porque Deus quer te fazer um grande homem, uma grande mulher aqui na terra. Mas você esqueceu o que Ele te prometeu que iria fazer. Porque o tempo passou e não se cumpriu. Calma, as promessas de Deus, elas se cumprem porque Deus é fiel. A palavra de Deus diz que a gente pode até ser infiel com Ele, mas Ele nunca deixará de ser fiel conosco, porque Ele não pode negar-se a si mesmo.
E hoje, irmão, a noite é para isso. A noite é para você ofertar para o Senhor aquilo que você possui. Aleluia. Irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Há ofertas que vão ser dadas aqui hoje a Deus, que vão fazer pessoas viverem o extraordinário de Deus. Porque o ordinário você já vive, você vai viver o extraordinário. O natural você já está vivendo, por causa da tua incredulidade. Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Deus vai te fazer ver coisas que ninguém viu. Deus vai te fazer viver coisas que ninguém viveu, porque você ofertou a Deus aquilo que para você era precioso. Meu tempo já esgotou, mas eu quero te convidar. Irmão, eu vou fazer uma oração de 1 minuto aqui. E se você, irmão, oferta, você traz aonde? No altar. Eu quero pedir para você, não uma oferta em dinheiro agora. Eu quero te pedir a oferta que você possui, que Deus está te cobrando e aqueceu o teu coração. Que você não quis mais dar, que você parou de ofertar. Os seus talentos, a sua capacidade, o seu tempo, aquilo que você deixou de ofertar a Deus. Eu quero que hoje você venha aqui à frente, eu vou junto com você ofertar a Deus. Irmão, você sabe o que eu ofertei para Deus? Nada mais, nada menos do que a minha vida. Para muitas pessoas, eu vou usar uma linguagem aqui, eu espero que você não entenda mal. Para muitas pessoas, ser pastor presidente é uma grande honra. Para mim é uma grande responsabilidade. Sabe por quê, irmão? Porque quando você sofre, eu sofro também. Porque eu tenho responsabilidade de estar aqui nesse altar, trazendo a palavra que o Espírito Santo quer trazer ao seu coração. É uma responsabilidade. Mas você sabe o que acontece comigo através dessa responsabilidade? Eu vivo coisas que eu nunca vivi antes da minha vida, porque eu ofertei tudo para Ele. Não tem uma área da minha vida que não pertence a Ele. Eu tenho coisas que eu preciso dar mais ainda. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, mas eu quero hoje te ajudar a entender. A tua vida é do Senhor. Ele te deu tudo que você tem, a tua capacidade, a tua voz, teu conhecimento, tudo que você tem foi Ele que deu, para que você pudesse usar na obra dEle, para que você pudesse fazer as coisas acontecerem para o reino do céu. Hoje a oração vai ser assim, você vai falar para Deus: Deus, eu me ofereço novamente para o Senhor, me usa como o Senhor quiser, eu sou a oferta. A oferta não é o meu dinheiro aqui hoje, a oferta é a minha vida, é tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego em tuas mãos, usa, Pai. É só essa oração. Vamos orar. Senhor, eu quero juntamente com os teus filhos, meu Pai, Deus querido, entregar a minha vida, juntamente com eles, ao Senhor. Deus, eu quero entregar todas as áreas da minha vida. Meu Deus querido, as minhas emoções eu quero entregar ao Senhor. Eu quero entregar ao meu Pai querido os meus talentos, as minhas capacidades ao Senhor. Eu quero entregar, ó Pai, tudo aquilo que me faz me sentir alguma coisa, eu quero dar ao Senhor, para que nada em mim tenha valor, simplesmente o Senhor seja o mais valioso para mim. Meu Pai, nós fazemos agora um pacto com o Senhor, ofertamos ao Senhor aquilo que para nós é valioso, e cada um aqui sabe o que é valioso para Ele. Hoje nós voltamos de novo a oferecer a nossa oferta, para, Pai querido, ser usada pelas Suas mãos, e para que o Senhor possa multiplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, muito obrigado, muito obrigado. Que bom, né, irmão? Pode sentar. Que bom. Irmãos, olha aqui uma coisa interessante.
eu falei de oferta da nossa vida, dos nossos talentos, da nossa capacidade. Agora, eu vou partir para o lado do dinheiro mesmo. Irmãos, vocês sabem muito bem, e eu não quero me delongar muito, eu quero pedir já para os diáconos ficarem a postos, né? E se o Gustavo puder, enquanto eu vou falando, ele vai soltando aquele... Você acha que você conseguiu acessar lá? Ele vai soltar algumas coisas que estão sendo feitas no campo missionário. Irmãos, a única coisa que eu vou te dizer nessa noite, a obra de Deus, o campo missionário precisa de você, os missionários precisam. Olha, você vai ver algumas fotos, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você está vendo esse lugar aí, irmão? Isso aí é lá no Nordeste, irmão. É o nome da cidade, o irmão fala aqui, eu até esqueci, mas é um nome, até o nome é nome de coisinha, sabe? Nome, até o nome é desmerecendo o lugar. Mas nossos irmãos estão lá fazendo missões. Olha só os lugares, irmão, presta atenção. Se puder apagar as luzes mais um pouquinho, está ruim de ver ali. Olha ali, irmão, não tem asfalto, a casa não é nem rebocada, olha lá, está vendo? Mas a nossa igreja está fazendo a obra de Deus, está pregando o Evangelho. Aquela ali é um senhor que aceita Jesus lá, enquanto eles estão pregando. Eles vão pregar, irmão, se for pregar para uma pessoa, eles vão estar lá pregando. Se for pregar para 10, vão pregar, para 1000 vão pregar, não importa, eles estão lá para fazer a obra de Deus. E é importante, irmão, que você entenda que a sua oferta hoje está indo para essas pessoas. Você sabia disso? Lá na tua casa tem tudo que você precisa. Olha, quer ver? Lá tem asfalto, tem saneamento, tem luz, tem tudo. Nesses lugares, irmão, eu não sei nem se eu estou vendo nem poste. Acho que tem uns fios passando ali em cima. Mas é um lugar terrível. Aquele ali que está de terno, de camisa de coisa ali, é o missionário. De calça bordô é o missionário. Isso aí ele chegando no lugar, dá um manjo no lugar, irmão. É que tem que virar assim de lado para ver, né? Mas não tem problema. Olha o lugar, irmão. São lugares que aqui em Campo Mourão, graças a Deus, a gente não tem mais. O último lugar que tinha mais ou menos parecido com isso era a Vila Guarujá, e a Vila Guarujá hoje está um espetáculo. Todo asfaltado, rede de esgoto, tudo está bonito lá. Mas lá é isso que eles têm. E se eles fossem olhar para a situação do local, eles não fariam a obra de Deus, porque eles iam escolher outro lugar melhor. Mas eles não oraram, assim como você hoje fez aqui, ele ofereceu a vida a Jesus, e Jesus o levou até lá, e ele está ganhando alma para Jesus. Você quer continuar, quer que esse homem continue o trabalho? Esse não, outros homens, continue fazendo o trabalho de Deus. Eu só vou te pedir uma coisa, contribua. Mês passado, irmãos, nós tivemos mais saída do que entrada. O que é isso? Quer dizer que as ofertas não foram suficientes para pagar os missionários. Isso. Hoje eu preciso que você contribua. Pastor, eu tenho R$10. Irmão, dá os R$10. Eu tenho R$150, dá os 150, irmãos. O importante é você ter fé hoje e abençoar essa obra. Você consegue entender? Porque isso é importante para que essa obra continue. Gustavo, vai passando mais rapidinho aí, porque isso aí é lá para cima, mas nós temos lugares aqui perto. Pode passando meio rapidão aí, que eu quero mostrar os trabalhos que estão sendo realizados aqui pertinho de nós, em lugares como a Volta Grande. Você sabe onde fica a Volta Grande, irmão? Volta Grande fica, você sabe, né, Macedo? Fica um pouquinho para frente ali. Põe um pouquinho nisso, né? Não é tão pouquinho assim. É de Nova Tebas. Fica para frente de Catuporanga, que é coladinho em Nova Tebas ali. Quase chegando lá em Pitanga já, né? Lá, nós não conseguimos ainda pôr um missionário, porque a gente não tem condição de sustentar. Porque se você coloca um missionário, você tem que deixar ele lá e dar condições para ele viver lá. Mas os irmãos estão fazendo culto, estão lá adorando ao Senhor, estão pregando. Mas fora isso, temos inúmeras, irmãos, igrejas que nós estamos sustentando. São mais de 40 missionários, e você sabe o que é isso, irmão? São 40 famílias que a gente não deixa de assistir todos os meses.
E tudo isso é com a tua oferta. Então eu quero lhe pedir, nessa noite, para que você oferte ao Senhor uma oferta de amor. Uma oferta de amor. Se você não acredita em mim, irmão, eu te passo o contato dos missionários e você conversa com eles. Porque às vezes você não acredita em mim que eu falo, mas pelas fotos não tem como você não ver, como você não acreditar. Esses pequenininhos é vídeo, tá? Mas pode passando. Olha lá, vídeo, tá vendo? Ó? Isso aí é ele fazendo culto lá. Culto. Culto no meio do nada, num lugar que não tem, sabe, condições, que parece que foi esquecido pelo Brasil. Mas ele está lá fazendo, porque tem gente lá. E se tem gente lá, tem almas, e almas precisam ser ganhas para o reino do céu. Então oferte hoje, irmão. Eu não quero que seja igual ao mês passado. Todos os outros meses, irmãos, tudo foi bem. Agora, o mês passado nós tivemos aí um problema, porque nós tivemos que tirar de outros lugares para poder ajudar lá. Mas todos eles foram assistidos, tá bom? Nós temos responsabilidade, nós não somos irresponsáveis. Eu só peço para você que nos ajude. Isso aí ia lá no Catuporanga, isso aí. É o Catuporanga, o pastor falou. Olha que benção, almas aceitando a Jesus. Isso aí são almas aceitando Jesus. Passa rapidinho aí, Gustavo. Ixi, isso aí eu já não sei onde é não. Acho que é lá ainda. Esse daí é no Volta Grande, ó, que eu falei para vocês. A nossa igreja, lá. Olha o tanto de gente, no Volta Grande. Um dia que você vai passando, você vai ver. Esse daí é lá no... Volta um pouquinho. Isso aí é culto com as crianças, lá na Águas de Jurema. Águas de Jurema, você pensa assim, nossa, mas lá é o lugar do Termas, né? Mas quem é rico, irmão, é os donos. Lá o povo, eles todos são empregados, né? Mas olha, está acontecendo culto com as crianças, e lá nós sustentamos um missionário também. Entendeu? Eu só te peço a sua ajuda hoje, e conto com ela. Nós vamos ofertar agora. Os irmãos podem ofertar em dinheiro na toalha. Os irmãos podem ofertar na máquina de cartão. Eu oferto na máquina de cartão, porque a gente quase não anda com dinheiro. Tem o Pix. Gustavo, o Pix do Departamento de Missões mudou. Os irmãos sugeriram para a gente mudar, não é mais aquele e-mail. Aí, esse Gustavo é fera, hein? Esse é o Pix da conta do Departamento de Missões. Você coloca lá esse número e vai cair direto na conta do Departamento de Missões. Tesoureiro do Departamento de Missões é o irmão Sérgio, que está por aí, está lá, ó. E ele está fazendo um bom trabalho, graças a Deus, e nós estamos contentes com o que Deus tem feito. Então nós vamos pedir, para quem que vai adorar a Deus aí? O Serginho vai ficar lá ocupado, então não pode ser o Gênesis. Vamos ouvir o Renan adorar a Deus? Se vira aí. E nós vamos ofertar agora para a glória do Senhor. Depois dessa oferta, nós vamos orar por cada ofertante dizimista aqui e pedir para que o Senhor abençoe ainda mais a sua vida. Amém? Se você quiser se colocar em pés, para ficar mais fácil para você ofertar, nesse momento, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor toque no seu coração e que você possa ofertar uma oferta de amor para a honra e a glória do nome do Senhor.